Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo. Vamos encher o pulmão de fôlego, na alma da graça de Cristo, e acompanhar esta leitura da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3. Que inicia chamando a atenção dos crentes daquela região da Ásia Menor, que corresponde hoje a um bom pedaço da Turquia, mas que de alguma forma também puxa a nossa orelha. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos examinar um caso, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão nos seguintes termos, conforme Gênesis 12: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o caso continua. Irmãos, falo como homem: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, camareiro, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fala ao nosso coração, Senhor, na exposição da Tua palavra, para que possamos aprender as verdades aqui contidas e, tendo entendimento do Teu propósito, Senhor, colocarmos na nossa vida em prática aquilo que é preceito do Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como disse, nessa ocasião em que celebramos o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, data móvel, portanto, mas exatamente no dia 12 de agosto, data fixa, nós comemoramos o dia da Igreja Presbiteriana neste país. Foi no dia 12 de agosto, por volta das 9h30 da manhã, que o missionário norte-americano Ashbel Ben Simon desembarcou num navio que o trazia desde Baltimore, nos Estados Unidos, uma viagem de mais de 2 meses, e ele chegava ali na Baía de Guanabara e descreve no seu diário, com cores cintilantes, a experiência de chegar à nova nação, da qual ele conhecia muito pouco, não falava fluentemente o nosso idioma, não conhecia os nossos costumes, mas Deus o havia enviado para aqui disseminar o Evangelho, aqui proclamar a salvação em Cristo, aqui plantar a igreja do Senhor. E isso ele o fez de uma maneira tremenda. Seu ministério pode ser considerado de tempo muito curto, curtíssimo. Chegando aos 26 anos de idade, deixou a habitação terrena com 35 anos incompletos. Mas nesse ínterim, ele não apenas plantou a primeira igreja, conhecida como a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, mas ele também organizou o primeiro presbitério no Brasil, com 3 igrejas, incluída do Rio de Janeiro, a de São Paulo e no interior do estado, na cidade de Brotas. E a partir disso o presbiterianismo foi crescendo, se desenvolvendo. Foi dele também a iniciativa de constituir a primeira escola de formação de obreiros, o chamado Seminário Primitivo. E hoje, quando a nossa igreja tem 9 seminários espalhados pelo Brasil, diversos institutos bíblicos, centros de pós-graduação, tudo isso se deveu à iniciativa de Simon. Também nesse curto espaço de tempo, ele percebeu um instrumento vital para a divulgação do Evangelho, a imprensa. E é de sua iniciativa a fundação do primeiro jornal evangélico no Brasil, chamado exatamente Imprensa Evangélica. Essas iniciativas de Simon foram determinantes para que aqueles que o seguiram, aqueles que vieram depois dele, pudessem trazer à nossa pátria o santo Evangelho, a pregação genuína da palavra, e instruindo o povo de Deus, e organizando comunidades de fé, nós pudéssemos hoje chegar à condição que temos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas evidentemente que a igreja, ela não existe por causa de Simons ou Blackfords ou Schneiders, que foram os primeiros missionários no Brasil. A igreja não existe apenas porque comemoramos o ano passado os 5 séculos da Reforma Protestante, então fizemos muitas loas aos grandes reformadores, a partir inclusive de Martinho Lutero, que nem é da nossa própria linha teológica, mas João Calvino, John Knox. São figuras eminentes e que devem ser sempre lembradas, mas a igreja não está centrada nestas figuras. A igreja está centrada na figura de Cristo. O Senhor Jesus, que afirmou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa declaração de Jesus, ela tem tudo a ver com o Evangelho que nós anunciamos. A igreja não depende da sua estrutura física, da sua estrutura eclesial. A igreja não depende sequer da sua membresia, seja ela muito grande ou apequenada.
A igreja depende do evangelho que lhe é anunciado. Por isso quero de pronto trazer esta reflexão: a igreja centrada no evangelho, a igreja que tem o evangelho por eixo, a igreja que se compreende a partir do evangelho, a igreja que tem noção da sua razão de ser, porque o Senhor Jesus, que é a síntese desse evangelho, assumiu como dever, como missão, edificá-la. E tendo isso em mente, nós podemos então passar os tempos, as épocas, as ocasiões, e avançarmos e podermos ali reconhecer que somos a igreja do Senhor Jesus. À luz desta passagem que lemos, no capítulo 3, lembrando que de certa forma é uma severa advertência paulina para com os crentes daquela região da Galácia. Eram muitas igrejas, a gente poderia lhe dizer que era mais do que um presbitério, era um verdadeiro sínodo que já havia ali, mas por influência dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Pessoas que conheciam o evangelho de Cristo, mas não queriam desvincular-se, desligar-se dos seus preceitos judaicos, das exigências de cerimônias, de princípios e preceitos em geral, que a lei mosaica já havia sido superada naquele instante. E mais do que isso, se era respeitável que eles assim pensassem, não era respeitável que eles exigissem dos gentios que vinham se convertendo também a Cristo, porque Cristo veio para os judeus e para os gentios. Como Paulo mesmo vai dizer lá no versículo de número 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Mas esse que os judaizantes exigiam, aqueles que não tinham a tradição judaica, mas conheceram a Cristo, também se submetessem ao rigor da lei. E é notável o raciocínio paulino, quizá do Espírito Santo, que o usou como instrumento para trazer algumas informações muito preciosas para nós. A primeira delas é lembrarmos que a igreja está fundada na promessa de Deus. Deus é um Deus de promessas. Aliás, um canto que nós entoamos aqui sempre reforça isso. Essa promessa é feita já de pronto nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 de Gênesis fala sobre a ordem da criação, o capítulo 2 reforça isso de um outro ponto de vista, mas já o capítulo 3 traz a tragédia que foi a desobediência, a rebeldia humana, a queda que se instalou na nossa história. Mas exatamente neste capítulo 3 de Gênesis, a palavra do Evangelho, a promessa de redenção, nos é apresentada de um modo sui generis. Capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a palavra de Deus contra o diabo, que surge na forma da serpente, que induz a humanidade à perdição. Mas o Senhor diz: o descendente, mesmo picado no seu calcanhar pelo aguilhão do diabo, ele esmaga a cabeça da serpente. É o que nós costumamos chamar de proto-evangelho. E então, quando alcançamos o capítulo 12 de Gênesis, nós estamos lá no Antigo Testamento, nas primeiras páginas das Escrituras, o Senhor chama um homem distante, um homem que está com outras preocupações, mas para ser aquele que viria trazer o descendente, Abraão. E Deus diz a este homem: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como um corolário, se tu uma bênção. É a promessa do Senhor se cumprindo. E então o apóstolo Paulo vai pensar desta história de Abraão exatamente o fato de que a promessa não era para os descendentes carnais de Abraão, os descendentes de sangue direto, era o descendente, era um apontamento para a vinda do próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, assumindo
este papel essencial para a constituição da igreja. Como se não bastasse a promessa do descendente, a promessa da vinda de Deus ao mundo por intermédio de seu Filho, que cumpriu cabalmente a história da redenção na cruz do Calvário, a igreja não apenas está fundada na promessa de Deus, mas a igreja recebeu o Espírito de Deus, que também é um reforço da promessa. O profeta Joel faz essa declaração no seu livro, de que em algum tempo os velhos, os jovens teriam visões, teriam sonhos, porque o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E quando Jesus conclui o seu ministério, ele diz: eu vou, mas da parte do Pai enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, não pode ver. Vós o conheceis, porque Ele está convosco e Ele habitará em vós. E exatamente 10 dias depois da assunção de Cristo redivivo aos céus, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. A promessa se cumpriu. E o apóstolo Paulo vai exatamente buscar esta realidade do Espírito, quando já no início, no capítulo 3, que estamos meditando, ele faz esta colocação: quero saber apenas isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito que foi derramado, vocês o acolheram porque vocês cumpriram ritos, preceitos, cerimônias tão variadas, ou porque a pregação do Evangelho foi colocada diante de vocês? E a pergunta já inclui a resposta. É óbvio que não foi a lei que nos fez acolher o Espírito, mas a pregação do Evangelho que recebemos pela fé. Este é o Evangelho que nós proclamamos. Então eu quero, a partir desta introdução, trazer 3 rápidas lições para a nossa meditação. A primeira delas é que precisamos cuidar para não abandonar o Evangelho. A fina ironia de Paulo me sensibiliza. Eu gostaria de ser irônico como Paulo é, mas às vezes eu acho que a minha ironia pode até descambar para alguma coisa que as pessoas não venham entender. Observe bem o versículo de número 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Pegou aí? Vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão aperfeiçoando na carne, aqui embaixo, na coisa mais primitiva, na coisa que só teve um objetivo, que foi exatamente, nós vamos chegar logo ali na frente, nos conduzir a Cristo. Cristo é maior do que as obras da lei. E o meu ponto aqui é o alerta, porque com que facilidade a gente que começa no Espírito, a gente que conhece a salvação em Cristo, porque este Espírito abre o nosso coração para acolher o Evangelho, a gente que começa a dar os passos na fé e vendo como o Espírito que veio ser selado no nosso coração vai orientando os nossos passos, mas a certa altura a gente acha que pode por conta própria. A gente vai abandonando o Evangelho, a gente vai abandonando esse guiar do Espírito e vamos fazendo as coisas à nossa própria moda. E vamos voltando às obras da carne. Com que facilidade nós crentes, que pela graça do Senhor vamos vendo aperfeiçoados os nossos dons, os nossos talentos, pela instrumentalidade do Espírito. O nosso comportamento, a nossa índole, o nosso modo de pensar, de nos relacionar, também vai sendo purificado, vai sendo alentado, vai melhorando, por assim dizer, e a gente rapidamente descai da graça e começa a achar que a gente está apenas cumprindo lei, está apenas seguindo mandamentos humanos e deixando a obra do Espírito de lado. Paulo coloca em contraposição
É uma disputa. Observe o versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que a gente precisa decidir se a gente vai pelas obras da lei ou se a gente vai pela pregação da fé. É a pregação da fé que nos apresenta o Salvador Jesus, o mesmo que disse: enviarei da parte do Pai o Espírito, que não vai estar apenas com vocês, mas em vocês, operando a santificação. Ou vocês vão dispensar esse concurso e apenas voltar aos rudimentos, voltar aos pontos elementares da doutrina, que ainda não alcançaram o âmago da fé no Senhor Jesus. É de se fazer aqui a pergunta: mas então a lei não serve para nada? Os mandamentos não têm qualquer razão de ser? E Paulo diz: de maneira nenhuma. Há duas razões para a lei, e ele diz elas claramente aqui. A primeira delas é que a lei faz avultar o pecado. Se não houvesse lei, a gente nem saberia que era pecador. A lei é importante, a lei tem o seu lugar, porque a lei diz assim: não matarás. Se você matar, você sabe que pecou. E a gente sabe que pelo Evangelho de Cristo, matar não é enfiar a peixeira no bucho do outro, né? Já que eu estou vindo do Nordeste essa madrugada, então vou usar aqui a peixeira, né? Aqui a gente não usa peixeira, né? É odiar o irmão, querer o mal, estou pecando. Se a lei diz não adulterarás e eu adultero, eu estou pecando. E adulterar nós sabemos que não é apenas cometer o ato em si, mas desejar maliciosamente aquela que não nos foi dado como cônjuge, como bênção de Deus na nossa vida. Estamos pecando. Então a lei tem a sua razão de ser. Ela faz avultar o pecado. Paulo diz isso no versículo 19, quando ele apresenta essa matéria: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Mas lá em Romanos capítulo 7, Paulo ainda diz isso com mais ênfase ainda: é para que avultasse o pecado. E a segunda razão da lei é que a lei, ela teve motivo de ser até que Cristo viesse. E Paulo vai falar no versículo 24: de maneira que a lei nos serviu de condutor, de tutor, de orientador, aqui chamado de aio, para nos conduzir a Cristo. Ela teve esse objetivo. E aí, quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos verdadeiramente a salvação. É preciso, é necessário, nesta quadra da história da nossa fé, dessa tradição tão bonita da fé reformada da qual somos herdeiros, que nós não descuremos no Evangelho, que nós não o abandonemos, que nós não voltemos aos rudimentos, mas nós prossigamos sérios neste objetivo tão maravilhoso que o Senhor nos deu. A segunda lição que quero agregar a esta é que precisamos, além de cuidar para não abandonar o Evangelho, precisamos nos revestir continuamente de Cristo, que é o cerne do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de Cristo. Quando fala de Cristo, está falando do Evangelho. Ele é a somatória de tudo e a síntese do Evangelho. É o Evangelho puro. Por isso mesmo ele é o Evangelho visto lá desde o Antigo Testamento. Gênesis 3,15 está fazendo referência a Cristo. E vamos perpassando todo o Antigo Testamento, alcançamos o Novo e ultrapassamos os 4 Evangelhos, continuamos nas Epístolas, vamos até Apocalipse, é Jesus o cerne. Mas Paulo vai dizer então: vamos nos revestir de Cristo. Versículo 27: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Tivemos um ato de batismo infantil, fizemos em obediência à palavra de Deus, porque as crianças também fazem parte da Grei Santa. Não são apenas os marmanjos, os sabidões. É no compromisso dos pais que nos acolhemos na família da fé também os infantes. E sabe o que acontece? Quando alguém é batizado em Cristo, é revestido de Cristo. Amém. Você foi batizado em Cristo.
Então você está sendo revestido de Cristo. Venha comigo rapidinho para a epístola que está na frente também da palavra do apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versos 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, Cristo do qual fomos batizados. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ao ensejo de não abandonarmos o Evangelho por causa das obras da lei, nós sabemos de quem estamos sendo revestidos, que nos ajuda, que nos socorre, que vai moldando a nossa mente, o nosso caráter, para que nós possamos nos apresentar como novo homem, revestidos do novo homem, não mais carregando as marcas do velho homem, que vai se corrompendo conforme as suas concupiscências, alienado dos pensamentos da vontade de Deus, duro de coração. A grande diferença é que isso não é feito por intermédio de obras da lei, mas é feito pelo revestimento de Cristo que está no nosso coração, pelo seu Espírito. É Ele quem vai operando esta renovação continuada. Usamos aqui o verbo revestir, que é o que Paulo usa no capítulo 3 de Gálatas, porque queremos aqui ressaltar dois aspectos apenas. Primeiro, é preciso que nos revistamos do caráter de Cristo, da modelagem de Cristo, daquilo que Jesus revela pelo seu agir, pelo seu falar, pelo seu relacionar. Aquelas virtudes que são próprias do Filho de Deus precisam ser refletidas em nós. Na carta aos Colossenses, um pouquinho mais adiante, Paulo vai dizer: revestimos como amados de Deus, santos e eleitos, de ternos afetos de misericórdia, mansidão, longanimidade, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, vivei em paz uns com os outros. É preciso que nós nos revistamos do caráter de Jesus, e muito especialmente nos revistamos do amor de Cristo. O amor de Jesus, o amor com que Ele nos amou, o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. É nesse sentido que nós vamos revelando o Evangelho em nós, porque tomamos o partido de não abandonar o Evangelho, de não recrudescer nesta trilha, de não, ironicamente, ficarmos nos aperfeiçoando na carne, como Paulo disse, mas é preciso que, revestidos de Jesus, nós revelemos tanto o caráter de Cristo, como também o seu amor. Tem faltado amor no nosso coração, amor uns pelos outros, amor dentro de casa. Hoje é dia dos pais, quem sabe isso está sendo um grande problema para muita gente. Pais que não estão sendo amados pelos seus filhos, que também não os amam, cônjuges que também estão em atrito, desafeto. É tempo de revestirmos de Cristo, para que este amor inunde o nosso coração e nós possamos amar uns aos outros sem qualquer barreira. Da família para o ambiente da igreja, do ambiente da igreja para o ambiente da coletividade, da sociedade. É este amor que vai fazer toda a diferença, que vai impactar a todos com o Santo Evangelho. O que nos leva finalmente à última lição desta manhã. Precisamos, por fim, proclamar o Evangelho a toda a criatura. No versículo 14 de Gálatas 3, Paulo diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
O grande problema dos judaizantes da Galácia é que eles achavam que a bênção de Abraão era só para os judeus. Talvez o grande problema de muitos presbiterianos é que eles pensam que a bênção de Abraão é só para os presbiterianos. E de preferência da Igreja Presbiteriana de Curitiba, na Central. E de preferência os que vêm só ao culto das 11 horas. E quem não veio hoje perdeu a bênção. Nós não bastamos a nós mesmos. Nós não existimos por nossa causa. Nós existimos para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós proclamamos o seu Evangelho. Por isso a promessa é para todos os gentios. A igreja existe para viver o Evangelho. E isso fica bem claro nas duas lições anteriores. Mas para anunciá-lo também. Para proclamá-lo. Para abrir a boca e dizer desta graça maravilhosa. Para não perder oportunidades. Para não se intimidar diante de eventuais oposições, de ideologias que vão surgindo e que querem nos calar. Ao contrário, é tempo de estufarmos o peito e anunciarmos o nome do Salvador Jesus, o único que pode redimir a nossa humanidade. Isto posto, meus irmãos, sejamos igreja centrada no Evangelho. Igreja que não está centrada no seu corpo pastoral, na estrutura de governo, ou nos seus departamentos, nos seus ministérios. Tudo isso parte do eixo central, que é o Senhor Jesus, que é o Evangelho puro, e que nos mantém coesos e unidos no mesmo propósito, na mesma missão. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.